Senhor amado, pedimos a Tua graça sobre nós, Pai, porque nos reunimos aqui como igreja para orarmos uns pelos outros, para clamar pela Tua poderosa mão em nossas vidas, porque nós carecemos de Ti e queremos, Pai, que o Senhor participe de tudo, esteja à frente de tudo, nos conduza, nos dê a sabedoria, o discernimento, ajude os nossos, Pai, mesmo aqueles que estão seguindo a Ti, aqueles que ainda não estão, mas todos, Pai, que o Senhor esteja protegendo, guardando e conduzindo para perto de Ti. Abençoa essa reunião de oração e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então eu vou ler aqui em Provérbios, capítulo 24, um trecho bem curto, apenas 2 versos, mas que eu acho muito importantes aqui para nós. Provérbios 24, verso 17. Você pode aí abrir. Está escrito assim: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Bom, irmãos, a gente está vendo no nosso ambiente, na sociedade em geral, né, uma quantidade de polarização, de discordância, que enquanto debate de ideias é algo natural e sadio, né? Mas quando a coisa se torna cada vez mais violenta, eu fico muito preocupado com isso, sabe? Porque eu acho que a essência do ser humano precisa ter o contraditório. Se a gente não respeitar as diferenças e não ver isso, inclusive, como qualidade, como algo importante, porque na diferença que ou o outro vê o seu erro e aprende, ou a gente vê o nosso erro, que a gente não via antes do contraditório e aprende. E eu acho que a rivalidade de ideias está se tornando uma coisa que está perdendo todas as estribeiras, né? E aqui fala, né, o Evangelho nos ensina, né, que mesmo a gente, quando alguém se postula como nosso inimigo, a gente não pode se alegrar, especialmente mesmo quando ele cair, mesmo quando ele até mesmo sofrer algum tipo de intempério, ou até mesmo se for um juízo de Deus. Porque senão, como o verso nos diz, senão Deus vai ver isso, a gente se alegrando com a ruína, mesmo se uma pessoa for má. A gente não pode se alegrar com alguém sofrendo pelos seus pecados. A gente tem que lamentar isso, a gente tem que se entristecer e desejar que as pessoas se convertam, mudem, e que esse tipo de juízo, se for feito por Deus, bom, que Deus conduza, mas a gente nunca pode se alegrar com isso. Eu comento isso porque o pastor Wagner já citou, né, que, por exemplo, quando o Papa Francisco faleceu, um monte de católicos celebraram a morte dele, porque ele tinha algumas posições mais flexíveis, né? E aí, de novo, o contraditório. Cada um tem o direito de se achar que o Papa está certo, está errado, tudo bem. Agora, se alegrar com a morte dele, falar que padeça no inferno para sempre, comentários de católicos falando isso, pessoas que celebraram a morte da Marielle, pessoas agora que não é primeira-ministra, acho que é esposa do primeiro-ministro do Nepal foi queimada viva, né? Parece que ela tinha a notícia que ela tinha falecido, depois parece que não sei o estado dela. Pessoas celebrando ela ter sido queimada viva. E agora o Charlie Kirk, né? Uma pessoa de direita aí que tomou um tiro no pescoço, morreu na frente da esposa e dos filhos, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. E quando alguém celebra a morte brutal de um adversário político, aí eu acho que a sociedade caiu num perigo, numa decadência moral terrível. Eu acho que você pode discordar completamente de uma pessoa, mas jamais desejar o assassinato dessa pessoa e esse tipo de coisa, como o verso aqui nos diz. Não te alegres quando cair o teu inimigo. Não te alegres. Porque se Deus vê isso, ele vai ter isso por mal e vai ter problemas. Eu gosto muito de uma frase do Voltaire, que ele diz assim:
Eu posso discordar completamente do que você tem a dizer, mas eu daria a minha vida para que você tenha o direito de dizer isso. Então eu acho que isso é a base do relacionamento humano, da democracia. Vão surgir ideias ruins de todos os lados do espectro político e ideias boas. Se a gente não puder conversar e sair matando as pessoas, eu acho isso o absurdo, sabe? Jesus diz, né, que quem odiar uma pessoa cometeu assassinato no seu coração. Então, nem odiar no Evangelho a pessoa não tem direito. O Evangelho não permite, não autoriza, não coaduna com o ódio, não importa contra quem seja. Pode ser a pessoa mais absurda nas suas ideias, nas suas declarações. Não há espaço para o ódio e muito menos para o assassinato. O ódio Jesus já chama de assassinato no coração, quanto mais o próprio assassinato. Então o Evangelho nos ensina a não odiar ninguém, a não odiar Bolsonaro, não odiar Lula, não odiar Hitler, não odiar Stalin. A gente discorda, a gente debate, a gente impede os movimentos ruins destes ou de outras pessoas, mas jamais por meio do assassinato. Senão a gente entra na mesma posição que envenena essas pessoas. Porque o ódio, irmãos, sempre começa com uma justificativa válida, né? Entre aspas, válida, ou até justa, ou até mesmo nobre. Não, eu odeio tal pessoa, eu acho aquela ideia, aquela pessoa abjeta, por causa disso, parece até uma justificativa válida, mas isso cresce, isso gera violência, isso sai do controle. Por isso o Evangelho não permite o ódio, não importa contra quem seja. Jesus proíbe o ódio, não importa a justificativa, e inclusive ordena a todos os seus discípulos que amem até os inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse é o Evangelho. Sim, a gente tem que amar o Lula e orar por ele, a gente tem que amar o Bolsonaro, orar por ele, amar todo mundo e orar por todos, para que eles se transformem nos seus erros, melhorem suas posições e de alguma maneira o país melhore sem radicalismos e sem assassinatos. Eu gosto muito de um trecho, um livro que ninguém nem lembra que está na Bíblia, né? Que é o livro de Judas. É um trecho que eu sempre acho assim maravilhoso. Que no livro de Judas diz que nem mesmo o arcanjo Miguel, que é na hierarquia angelical, né, colocado como um arcanjo, um príncipe dos anjos, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, isso aí é meio nebuloso, não sei exatamente como se deu isso, mas nem mesmo o arcanjo Miguel, enquanto disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, contra Satanás, mas disse, o Senhor o repreenda. Então Miguel, que é um ser angelical, a gente tem que aprender, nem contra o diabo ele odiou, ele fez acusação injuriosa, desejou a morte, não, ele falou que o Senhor te repreenda. Miguel, a gente pode aprender isso com um anjo, em relação ao diabo, e ninguém no mundo é pior que Satanás. Então ele não ousou fazer acusação injuriosa, apenas disse, o Senhor o repreenda. Que o Senhor repreenda todos os líderes políticos que tiverem posições ruins, horrendas, cruéis, péssimas, mas jamais a gente nem parte por algo injurioso, muito menos por um assassinato. Então, irmãos, o que eu quero colocar aqui, que o Provérbios aqui nos ensina, que todo mundo precisa repudiar a violência. Todos. Sem mais. Ah, mas não, sem mais. Todos temos que repudiar a violência. E a direita não violenta tem que ser contra a direita violenta. E a esquerda não violenta tem que ser contra a esquerda violenta. Estou falando a direita contra a esquerda violenta. Não, estou falando que a esquerda, quem for de esquerda, cada um tem a sua liberdade política, na sua consciência, na sua análise política do ambiente, tudo, das ideias. Quem for da esquerda, e espero em Deus não seja violento, tem que ser contra a esquerda violenta. Tem que se posicionar contra a esquerda violenta. E quem for de direita, igualmente, nas suas análises, nos seus estudos, na sua posição política, quem for de direita, não violento, tem que ser contra a direita violenta.
A gente tem que cortar o radicalismo, a gente tem que seguir a Jesus que disse que... Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos, odeie os seus inimigos, mas eis que eu vos digo, ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. Porque se você amar apenas quem concorda com você, o que você faz demais? Até os pagãos fazem isso. Então os cristãos estão se tornando pagãos no sentido cristocêntrico da palavra, que é o quê? Odiar inimigos. As pessoas estão se dando ao direito, por aspectos políticos, de odiar quem pensa diferente. E a gente tem que ter cuidado com isso. Não, mas é porque a direita ou a esquerda é muito absurdo, eles são maus, pastor. Peraí, esquerda quem, direita quem? A gente tem que ter cuidado com isso, quando a gente generaliza e torna as coisas abstratas, a direita ou a esquerda, o oposto do que você segue em geral, é o padeiro, é a sua avó, é seu tio, é seu colega de trabalho, é seu amigo, é o porteiro, é a faxineira, é para todo mundo, é para todo lado. Metade da população de direita, metade da esquerda. A gente não pode simplesmente tratar essas pessoas como malignas. Pelo contrário, o que Jesus nos ensina é bem-aventurados os pacificadores. A gente precisa pacificar e fazer o debate de ideias ser um debate de ideias e, como o apóstolo Paulo diz, não responder o mal com o mal. Porque se a gente começar, como no Antigo Testamento, que também Jesus diz, eis que vos disseram, os antigos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eis que eu vos digo, dê a outra face. Esse é o Evangelho, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, não produz. Nós não estamos aqui para isso, nós temos que debater ideias, confrontar o outro, discordar com toda a liberdade. Mas se a gente passar a odiar, como o Evangelho diz, quando você odeia, você entra nas trevas e você não sabe onde isso vai dar. Irmãos, ame quem tem oposição política diferente. Ame o Lula, ame o Bolsonaro, ame o Netanyahu, ame o Putin, ame Xi Jinping, ame o Maduro, ame todos eles. E ore por todos eles. Amar não é concordar. Amar é não querer ver a destruição, que Deus faça o juízo que Ele sabe fazer, a gente não tem que se meter nisso. A gente contrapõe ideias e impede ações ruins. Agora, odiar, você já abre uma brecha, escancara uma brecha do tamanho do universo para Satanás te corromper e a violência entrar, a gente tratar o outro como desumanizar o outro, e quando a gente desumaniza o outro e taxa a pessoa é isso, é aquilo, a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso permite, entre aspas, a violência. Então, quando cair o teu inimigo, não te alegres, porque é medonho quando a gente vê a morte de alguma dessas figuras, ver os outros celebrando. Esse Charlie Kirk, eu não conheço as ideias dele, pode ser boas, pode ser absolutamente péssimas e abjetas, não sei, não acompanhei, mas os vídeos que eu vi das pessoas celebrando o assassinato dele é uma coisa assim, desumana mesmo. A gente não pode celebrar a morte de ninguém. Jesus não nos ensina isso. Então, quando cair o teu inimigo, não te alegres. A gente lamenta que a pessoa tenha as posições ruins que ela tiver. A gente lamenta que ocorram mortes. E a gente tem que orar para que as ideias melhores vençam, mas sem violência. Porque radicalização gera radicalização. E já houve comentários, já vi de pessoas de direita querendo se radicalizar. Então, quem for de esquerda tem que ser contra a esquerda violenta, quem for de direita tem que ser contra a direita violenta. Porque eu vi esse comentário, o medo que nós temos, eles vão sentir também. Não pode ser assim. A gente tem que, de novo, manter o diálogo, manter a humanidade e manter a conversa. Independente da posição da pessoa, tem que ser no debate de ideias. Então, irmãos, eu só queria colocar isso porque o nosso Deus nos ensina a dar outra face, amar os inimigos e orar por quem persegue. Agora,
De novo, a gente discorda, a gente impede ações malignas. Seja do Putin, seja do Maduro, seja Bolsonaro, quem quer que seja. Agora, a gente não pode desejar, nem odiar, nem desejar a morte de ninguém, porque isso é perigoso. Isso envenena a nossa alma, e isso nos desumaniza e nos endemonia. A gente tem que ser como Jesus. A gente ora pelas pessoas. Então eu queria colocar isso porque eu acho isso muito perigoso. Está abrindo vertentes aí para radicalizações e tudo isso é muito perigoso. Não quero violência de nenhum dos lados. Que quem vencer em cada eleição que seja pelas suas ideias e não dessa maneira brutal. Bom, eu queria colocar uma oração então, irmãos, por Gaza. Queria iniciar assim, né? Orando por Gaza, orando pela família do Charlie Kirk. Você pode, se você quiser participar ou não disso, mas de novo, são pessoas e a gente tem que orar por inimigos, por pessoas diferentes, a gente tem que orar pelas pessoas. Orar lá pela Ucrânia e na Rússia. Queria iniciar com isso e para diminuir as radicalizações, porque a violência só gera violência. Vamos orar então. Senhor amado, queremos colocar, Pai, a situação desse mundo que o ódio está reinando, Satanás não importa tanto com direita e esquerda, que é mais que todos se destruam, que o ódio impere. Então pedimos, Pai, que o Senhor ajude a cada um a não permitir que o ódio e a radicalização e a violência reine em nenhum dos ambientes. Que a esquerda não se torne mais violenta, pelo contrário, que a direita não se torne mais violenta, pelo contrário. Senhor, que haja debate de ideias, que as pessoas conversem sem esse ataque, sem a desumanização do outro, respeitando as opiniões, discordando. Ajuda, Pai, que o ocidente da Terra ser mais humano, ter melhores conversas e debates, e nos poupa, Senhor, da violência, de guerras civis, desse tipo de embate, Senhor. Pedimos por Gaza, que o Senhor possa, de alguma maneira, essa guerra horrenda se findar, Pai. Na Ucrânia, similarmente, Pai. Abençoa, Pai, que haja um acordo diplomático e haja paz de alguma maneira em toda a terra, Senhor. Salva-nos de polarização, salva-nos da violência, salva da radicalização, da perseguição do outro, de querer dizimar o outro. Não, Senhor. Pedimos, Pai, que as melhores ideias vençam dos dois lados e que a não violência seja sempre a busca do ser humano e da paz, Pai. Pedimos que o Senhor, que é o Deus da paz, possa tocar no coração das pessoas e haja um mundo melhor, Pai. E que as diferenças, o contraditório seja permitido e que o ser humano melhore a sua convivência política, Pai. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém.